A maré baixa deixava um cheiro de sal, misturado a barro em Jaraguá, e aquele odor grudava na roupa, na pele e no pensamento como uma promessa de chuvas tardias, quando Juliana Albuquerque, jornalista recém-saída de um jornal de bairro, atravessou a rua Sá e Albuquerque ao amanhecer e percebeu que a cidade parecia segurar a respiração. A memória desse ar preso vinha de tempos recentes, de protestos que haviam sacudido a dignidade de muita gente e exposto a ferida de salários atrasados, mercados vazios e panelas ociosas, e era impossível separar a cidade das vidas que sobreviviam à beira da maré e à beira do corte de cana. No final daquele inverno, Juliana recebeu uma carta de papel áspero, dobrada em 4, trazida por um rapaz a pé que não disse o nome e apenas pediu que ela lesse com o coração, explicando que alguns homens empregados numa frente de trabalho para a safra haviam sumido de uma hora para outra, depois de uma noite tumultuada próximo a uma usina de cana, e que ninguém na vila queria falar alto sobre aquilo, porque a palavra no campo é como fogo em palha, pega fácil e se espalha longe. Aproveitando que o vídeo está apenas começando, um convite. Se a investigação tocar o coração, vale se inscrever no canal e comentar de onde está assistindo, porque a força desta história também vem da companhia de quem escuta, pergunta e compartilha as próprias memórias. Faça parte, diga seu bairro, sua cidade, sua orla, seu interior e siga com a gente, que agora a jornada só se aprofunda. A carta vinha assinada por Maria das Dores, conhecida por todos como Dora, moradora de uma vila às margens de um canavial que não aparecia em mapas, porque mapas nunca conseguem desenhar o medo. Ela dizia que o irmão dela, João Batista, conhecido no corte como João do Chapéu, por não tirar o chapéu de palha nem na hora de cantar modas, ao cair da tarde, tinha saído com outros 3 homens numa madrugada de neblina fina para a frente de trabalho, e não voltou. O mistério não era apenas a ausência, era o silêncio. A empreiteira não registrava os nomes, a usina terceirizava, a polícia dizia que precisava de um boletim oficial, e o boletim ficava preso em gavetas onde ninguém conhecia os números de telefone certos, porque naquele tempo os números de telefone certos eram a diferença entre uma resposta e um corredor escuro. Juliana apertou a carta em punho e sentiu o papel ranger, como se a própria história pedisse para respirar, e desceu rumo à parte baixa de Maceió, com o sol levantando cor de cobre atrás dos prédios, atravessando os galpões onde carretas dormiam, a muito além do ponto das marisqueiras que arrumavam a banca de sururu, o cheiro denso do mar misturado a diesel, escamas, tabaco e o coro dos primeiros ônibus nas linhas do Benedito Bentes e do Tabuleiro do Martins. No terminal improvisado, comprou um pastel que se partiu em migalhas sobre a lápide cinza do chão e perguntou a um cobrador sobre a melhor forma de chegar à vila. O cobrador falou baixo, como quem teme as paredes, e disse o nome da usina com cuidado, queimando as sílabas na língua. Ali ninguém gostava que uma jornalista fosse fuçar na vida alheia, porque vida alheia, quando se fala de cana, é também a própria vida. Repetiu 2 vezes que ninguém quer confusão e apontou o caminho. Pegar um ônibus até o bairro São Jorge, atravessar a rua estreita com o arame farpado amassado, seguir por uma estrada de barro que noutros tempos havia sido rota de carroça e prestar atenção aos cachorros soltos. Juliana guardou o caderno no bolso de trás e a caneta na gola da camisa, e enquanto o ônibus sacolejava, observou o mosaico de Maceió pelos vidros suados. Um homem de bigode grosso, batendo no volante num semáforo com a seta quebrada, uma mulher com um bebê adormecido no peito, uma senhora dobrando sacolas de feira, 3 adolescentes ouvindo forró em volume baixo e rindo do nada.
No rádio do motorista, uma voz grave lembrava que o povo tinha coragem, que os tempos eram duros e que a dignidade de Alagoas não cabia em notícia de rodapé. Na vila, a terra vermelha se enferrujava embaixo das sandálias e os quintais tinham galinhas soltas, um varal de roupas muito coloridas, uma cadeira de balanço que rangia sem ninguém sentado. Dora esperava na soleira, rosto fino, olhar que pesava uma vida de esperas, e apertou a mão de Juliana com a força de quem diz sem falar: não solta, não desiste, não corre. Convidou para entrar, ofereceu café passado em coador de pano e colocou sobre a mesa uma sacola amassada com o chapéu de palha do irmão e uma fita azul desbotada, dessas que ele prendia na aba quando a sorte pedia um gesto. Dora contou que João tinha um riso fácil e um jeito metódico para afiar o facão, que tinha um calo na mão direita que parecia um mapa, que guardava as unhas limpas como se isso fosse um compromisso com sua própria dignidade. Naquela madrugada, ele saiu com 2 primos, Severino e Leandro, e com um vizinho de casa, Antônio, e disse que voltaria antes do pôr do sol, porque no fim do dia tinha prometido consertar o telhado do galinheiro. Não voltou. O facão ficou pendurado num prego, e o telhado do galinheiro começou a pingar nas noites de chuva. Juliana anotou tudo, mas mais do que anotar, escutou o barulho do escoamento d'água no quintal, o som de um rádio muito baixo em outra casa, a risada de uma criança na rua, o ronco de um caminhão longe, e pensou no modo como a vida insiste em continuar mesmo quando arranca um pedaço de si. Perguntou como foi a última vez que alguém viu os homens e ouviu que o último testemunho certo era o de um rapaz chamado Naldo, que carregava engradados para o bar do campo e que jurava ter visto o grupo atravessar a porteira da frente pouco antes do dia clarear, quando o orvalho ainda molha as canelas e a cana corta a pele com o tapa frio da manhã. Naldo disse, numa conversa cochichada na calçada, que naquela madrugada tinha luz acesa no barraco do capataz da frente de trabalho, um homem severo de voz baixa e dente de ouro chamado seu Geraldo do Carmo, e que uns minutos depois, um caminhão sem placas cruzou a estrada como quem não quer deixar rastro. Disse também que ouviu uma discussão abafada, como gente que briga no fundo de um poço. Naldo fazia questão de repetir que não ouviu nomes, que não quer problema, que mãe não criou filho para brigar com gente grande. O bar do campo era um quadrado de parede caiada, um balcão de madeira antiga com marcas de copos e cinzas, 3 mesas de ferro, um calendário amarelado com uma paisagem de praia e 2 luminárias que tremulavam com mosquitos. A dona Edna tinha um cabelo preso em coque e braços fortes. Olhou Juliana de cima a baixo, tirou o pano úmido do balcão e perguntou sem rodeios o que ela queria. Juliana explicou que estava ali por causa de João e dos outros, e Edna suspirou de um jeito que parecia varrer a memória da parede. Disse que João era bom de coração, que pagava a cerveja dos colegas quando a semana era ruim, que sabia a hora exata de parar de beber para não desandar a voz nem bater nos ombros dos outros. Edna lembrou que na véspera, no final da tarde, João e Antônio discutiram baixinho no canto da mesa. Disse que não era briga grande, era coisa de homem cansado que estranha a sombra, mas mencionou um detalhe. Um monte de papéis amassados, jogados na mesa, com carimbos meio borrados que João insistia em guardar como quem guarda uma fatura. Papéis não seguros para quem só quer cortar cana, disse ela. Papéis que trazem gente que a gente não quer por perto. A pista dos papéis arranhou uma ideia na cabeça de Juliana. Papéis com carimbos significavam contratos, autorizações, promessas de pagamento ou talvez denúncias. Havia rumores naquele tempo de trabalhador que recebia menos do que o prometido, de turnos estendidos, de equipamentos que não chegavam, de alojamentos superlotados cheirando a mofo, suor e sais de pele. Havia também relatos de desavenças entre empreiteiros e pessoal da vila,
sobre quem tinha direito a indicar turma, quem assinava a lista, quem chegava primeiro no ônibus que levava para os talhões. O caminho ficava mais intrincado. Desaparecer 4 homens não é algo que o vento leve e sumiu. É preciso estrada, é preciso esquina, é preciso ouvido que não fala e boca que não vê. Juliana anotava tudo, e vez por outra, tocava o chapéu de João com a ponta dos dedos, como se assim pudesse chamar de volta a cena exata do último passo dado. Na delegacia do bairro mais próximo, as paredes eram altas e o saguão cheirava a café recalentado e papel úmido, e um ventilador de teto cortava o ar com barulho de hélice cansada. O escrivão, de bigode fino e olhos fundos, perguntou pelo boletim e respondeu, com uma calma que dava raiva, que a investigação dependia da formalização por familiar e de informações mínimas de rota e de horário. Dora, que a esta altura já ficava pequena numa cadeira grande, falou com voz firme que tinha ido 2 vezes, que tinha levado os nomes inteiros, que tinha mostrado o chapéu, a fita e que nada andava. O delegado apareceu à porta, ajeitou o cinto e pediu que Juliana não gravasse nada, mas ouviu com atenção. Deu uma resposta que, no fundo, era um pedido de paciência, que aquilo tudo era delicado, que tais casos precisavam de cabeça fria, que o campo tinha seus códigos e que a gente não consegue entrar de qualquer jeito. Prometeu enviar uma viatura até a usina, conversar com o capataz, ver listas de presença. Juliana agradeceu, mas saiu com a sensação de que promessas na delegacia, quando não tem hora marcada, costumam se perder na poeira das prateleiras. No caminho de volta, o céu abriu um azul estalado por entre nuvens gordas e o ar ficou mais pesado, como se anunciasse chuva de fim de tarde. Juliana pensou em como a cidade baixa abraça o mar, e o mar abraça a cidade. Mas ali, no alto dos canaviais, o campo abraça o silêncio, e é esse abraço que chama o medo pelo nome. Dora apertou os olhos quando ouviu no rádio que boatos atrapalham, e repetiu como uma reza que não queria boatos, queria gente. A frase voltou a cada hora como um sino. Não quero boatos, quero gente. Em casa, nesse mesmo dia, Juliana guardou as anotações, separou as falas por nomes e horários, riscou com caneta vermelha as coincidências, luz no barraco do capataz, caminhão sem placa, papéis com carimbo, discussão baixa, promessa de voltar antes do pôr do sol. E um detalhe, que a mente retorna como quem cutuca a brasa. A fita azul na aba do chapéu, desbotada, mas presa com um nó tão firme que parecia juramento. No dia seguinte, Juliana voltou à vila com uma proposta diferente. Conversar com o pessoal do transporte que levava os cortadores para os talhões. O motorista, um homem chamado Almir, tinha o hábito de coçar a testa antes de responder, e um olhar de quem já viu muita estrada numa vida curta. Almir disse que, naquela madrugada, o ônibus de linha não passou na frente de trabalho, porque alguém avisou que a turma sairia num caminhão. Disse também que não conhecia o caminhão, que não era da frota de ninguém da vila, e que isso é estranho, porque veículo estranho na estrada de barro tem cheiro de notícia. Ao falar, Almir mexia num chaveiro com um pequeno chifre de boi polido, e à medida que discorria, o chifre batia no metal com som oco, marcando o tempo das palavras. Ele acrescentou uma imagem que não saía da cabeça. Ao longe, depois que o caminhão passou, ele viu poeira levantando em 2 pontos da estrada, como se 2 veículos seguissem em sentidos opostos, um para os fundos da usina, outro cortando rumo a uma estrada vicinal que, se a gente seguir sem errar, vai dar nos fundos de um depósito de ferramentas e lá, dizem, é um lugar onde caminhões dormem sem perguntar que horas são. O depósito era uma clareira de terra batida com barracões de telha de amianto,
um cheiro de óleo queimado que ardia, pneus empilhados feito muralhas e um cachorro amarelo que deitava sobre tábuas quentes. O proprietário, chamado Eustáquio, era um homem de barba rala e um olho ligeiramente vesgo, que falava com cuidado, como quem mede a distância das palavras para não tropeçar. Ao ouvir o motivo, Eustáquio disse que na madrugada anterior àquela do desaparecimento, ele tinha recebido um caminhão desconhecido pedindo para trocar um pneu. A descrição servia a qualquer caminhão. Vermelho fechado de lama, cabine arranhada, sem placas visíveis. Mas Eustáquio se lembrou de uma coisa. No banco do passageiro havia um gorro de lã pequeno, que não combina com esse clima, e um pacote de pão aberto. No chão, no lado do motorista, havia um papel amassado com um carimbo borrado, o tipo de carimbo que Edna tinha visto no bar. Juliana perguntou se ele ainda tinha o papel. Eustáquio suspirou, remexeu numa gaveta cheia de parafusos, fitas isolantes e contas antigas, e puxou um pedaço de papel amarelado. Era um recibo de adiantamento de pagamento, com uma assinatura que parecia o rastro de uma vara no brejo, quase ilegível. No canto, um carimbo com o nome de uma firma empreiteira, mas um dos nomes estava cortado, como se uma faca tivesse passado por cima. Essa foi a primeira pista concreta que cabia na palma da mão. Juliana tirou do bolso um envelope e guardou o papel com um cuidado que parecia gesto de quem guarda uma relíquia. Antes de sair, agradeceu e perguntou se alguém mais vira algo. Eustáquio, coçando a cabeça, lembrou que o caminhão tinha um cheiro doce e entranhado, quase melado, que não era diesel nem cana moída, mas alguma coisa de açúcar velho. O cheiro grudava no nariz e na língua. Juliana conectou o cheiro ao dia em que visitara uma moenda antiga e sentira o mesmo odor de açúcar queimando no fundo da panela. Talvez fosse o que chamavam de fundo do tacho, o açúcar que passara do ponto. O detalhe parecia pequeno, mas pequenos detalhes são pedras que calçam a estrada para que os pés não afundem no barro. Ao voltar para a vila, Juliana encontrou Dora à beira do fogão a lenha, mexendo um feijão que estalava como chuva grossa no telhado. Ao ouvir sobre o papel e o cheiro, Dora respirou fundo e fez um gesto de benzer o próprio nome, e disse que João guardava, alisado, um cartão de visita da empreiteira responsável por parte das turmas, e que esse cartão tinha o mesmo carimbo, redondo, com letras muito pequenas, uma delas tremida. Abriu uma caixinha de sapato e tirou o cartão, que mostrava um nome de fantasia e um telefone que já não chamava. Apenas ficava mudo. Os dois objetos, o recibo e o cartão, falavam a língua dos que prometem e não cumprem. Juliana percebeu que a narrativa precisava de outra voz, alguém de dentro da usina. A usina ficava a uma distância que o mapa não contava, porque os mapas esquecem as ladeiras e os desvios, e quando a gente vai a pé, distância tem outra medida. Do lado de fora, a chaminé alta cuspia um sopro branco que se desfazia no céu e o ar tremia de calor, mesmo no fim da tarde. O guarda da guarita, um homem magro com um boné baixo, pediu o nome, anotou num caderno com páginas amarronzadas e disse para esperar pelo capataz. Enquanto esperava, Juliana contou caminhões. Entrou um, entrou outro, saiu um, e cada um deles trazia um barulho diferente de peça solta, de corrente batendo, de lona tremendo. Veio o capataz, não o seu Geraldo do Carmo, mas um substituto, José Raimundo, que falou que o outro estava em viagem e que não podia adiantar nada sem a gerência. Disse o que todo mundo diz quando não quer falar, que as turmas eram terceirizadas, que a responsabilidade era da empreiteira, que os registros que ele mantém são apenas de quem entra e sai do portão. Juliana pediu, com o peso da urgência, para ver a lista de entrada daquela semana. Ele hesitou, coçou a nuca e acabou permitindo que ela olhasse, de longe, sem fotografar,
as linhas miúdas de nomes. Não havia João, nem Severino, nem Leandro, nem Antônio. Havia, porém, um detalhe, uma anotação na madrugada do sumiço, um horário de entrada fora de padrão e sem nome, apenas as iniciais TL. As iniciais mordiam a memória, mas ainda não mordiam o suficiente. Juliana saiu da usina com a sensação de que estava sempre a 2 passos de uma porta que não abria. Do lado de fora, cruzou com um homem de bicicleta, caixa de ferramentas amarrada no bagageiro, o rosto tostado de sol e uma cicatriz torta no queixo. Ele parou quando viu o caderno nas mãos dela e perguntou se era jornalista. Ao ouvir o caso, respirou pela boca e disse que o nome dele era Ricardo, que fazia pequenos concertos de elétrica nos alojamentos, que não queria confusão, mas que naquela noite reconheceu uma voz. A voz, ele disse, era do homem conhecido como Tadeu Lins, um intermediário que, segundo se dizia, coordenava a recepção de turmas para a empreiteira e que vivia com um rádio no cinto, dando notícia como se marcasse o compasso da vida dos outros. Ricardo não viu rostos, mas ouviu a voz mandando-o apressar o embarque e resolver o documento depois. Documentos depois, gente agora. Esse era o raciocínio de quem manda sem olhar para trás. A investigação dava voltas como quem sobe morro em espiral, e nessa espiral, cada passo trazia nova fatia de verdade e mais sombra. Juliana anotou o nome de Tadeu Lins e o guardou como se fosse fósforo seco. A noite caiu com um vento morno que carregava o cheiro dos fornos, a paisagem fez barulho de cigarra e a vila parecia morder o lábio para não chorar. Nesse momento, a frase de Dora voltou. Não quero boatos, quero gente. Juliana, deitada numa rede emprestada, ouviu ao longe um motor roncar e parar, como se a máquina estivesse indecisa entre ficar e ir. E no escuro, segurando o caderno junto ao peito, repetiu as palavras, não como reza, mas como compromisso. Não boato, mas gente, não sombra, mas nome. No terceiro dia, Juliana acordou antes do sol e foi ao mercado de Bebedouro, onde a proximidade com outras vilas trazia gente que sabe de carretas e fretes. Entre barracas de legumes brilhantes ainda de orvalho e facas que rachavam o som do alumínio, ela encontrou um homem chamado Zé Pequeno, que de pequeno só tinha o apelido. Ele era carreteiro que vez por outra pegava frete noturno e conhecia a música dos motores. Ao ouvir sobre o sumiço, Zé Pequeno passou a mão no queixo e disse que nas últimas semanas alguém vinha pagando para transportar material de manutenção no intervalo da madrugada, sempre sem nota, sempre com pressa. Disse que uma vez ele recusou, porque a balança da estrada não perdoa quem erra peso e que quem topa o serviço em geral aparece de fora, de uma cidade vizinha, para ir e voltar sem deixar cheiro. Quando Juliana perguntou por um caminhão vermelho sem placa, Zé Pequeno apertou os olhos e apontou um companheiro ao fundo, conhecido por Maciel, que tinha um irmão de oficina lá pelas bandas do Tabuleiro do Martins que vive recebendo favores da noite. Maciel anotou um nome num papel oleoso, e o nome parecia caber em todos os bolsos. Oficina do Marcelo Nascimento, atrás de uma vendinha com fachada amarela, perto de uma casa onde um cachorro dorme no telhado. As pistas, quando começam a chamar outras pistas, fazem um som particular, como conta de vidro batendo em outra conta. Juliana seguiu até a oficina, num terreno seco com coqueiros inclinados e um sol que cortava o couro da nuca. Marcelo Nascimento, de mãos cheias de graxa e sorriso fácil, disse que não mexe com coisa errada, mas quando viu o recibo de adiantamento no nome da empreiteira, o sorriso sumiu. Abaixou o tom e explicou que às vezes chegam caminhões que precisam de ajuda urgente e que a gente não pergunta muito quando o pagamento é em dinheiro vivo.
Contou que na madrugada do sumiço, um caminhão com lona desbotada e cabine vermelha aparecera com o assoalho do baú batendo, desajustado, e pediram para reforçar os parafusos que prendiam uma divisória interna. Divisória interna? Juliana perguntou, e Marcelo encolheu os ombros. Às vezes é para carregar coisa diferente sem misturar, sabe? Ferramenta de um lado, material do outro. Enquanto falava, Marcelo tirou de uma prateleira um parafuso longo e mostrou as marcas de aperto recente. E então, sem que Juliana perguntasse, abriu uma lata de conserva com coisas velhas, arruelas, clipes, pedaços de metal e, no fundo, um pedaço de plástico azul ligeiramente sujo, que lembrava um lacre de embalagem com o número de uma série escrito à mão que, com o tempo, tinha se apagado. Ela tocou o plástico e pensou na fita azul do chapéu. Azul é uma cor que volta. Juliana anotou a palavra divisória com letras grandes. Uma divisória pode esconder, pode separar, pode silenciar. O caminhão com divisória sem placa, passando numa madrugada que mudou o rumo de 4 famílias, não era coincidência. Ainda assim, a narrativa precisava ser honesta. Segredo se desfaz quando mal apertado. Se o caminhão levou homens, por que ninguém ouviu gritos? Se levou papéis, por que papéis seriam tão urgentes a ponto de saírem antes do ônibus de linha? As perguntas antigas voltavam com roupa nova. E foi na casa de uma vizinha de Dora que surgiu um fio diferente. Dona Nair, que vendia bolo de milho na esquina e sabia medir o tempo pelo ponto do cuscuz, disse que 2 semanas antes do sumiço, chegou na vila um homem elegante, de camisa passada e sapatos limpos demais para o barro, distribuiu cartões e prometeu regularizar rescisões e acertos de turmas antigas. O nome no cartão era o mesmo nome da empreiteira do carimbo. Disse que precisava recolher assinaturas para comprovar a situação e realizar um pagamento emergencial. Muita gente assinou, porque quando a fome se senta à mesa, o orgulho levanta e vai embora. João trouxe para casa um desses papéis, discutiu com Antônio, porque Antônio achava que assinatura sem ler é porta aberta, e João dizia que se ninguém assina, ninguém recebe nada. Os papéis foram recolhidos num pacote pardo que o homem elegante levou embora no fim da tarde. 2 dias depois, começaram as conversas sobre a vinda de uma turma nova, com homens do sertão distante, e sobre como seria necessária uma reorganização nas frentes. Naquela madrugada, tudo isso caiu no mesmo buraco da memória. Juliana respirou fundo. Em histórias como essa, é fácil se perder entre 2 caminhos. O da indignação, que passa por cima das provas, e o da prudência, que paralisa. O jornalismo de 2 pés no chão precisa caminhar sobre ambos, mesmo que o barro puxe. O próximo passo foi voltar à delegacia com tudo: recibo, cartão, a história do caminhão, o nome de Tadeu Lins, a visita do homem elegante, o cheiro de açúcar velho, a divisória do baú, a lista da usina com o lacônico TL. O delegado, desta vez, mandou chamar um investigador de fala mansa e olhos atentos, chamado Paulo Henrique, que ouviu sem interromper, só mexendo a caneta como quem costura uma rede. Ele anotou 3 frentes: localizar Tadeu Lins, cruzar os nomes da empreiteira com registros oficiais de empresas e transportes, e fazer uma visita discreta à oficina de Marcelo Nascimento. Pediu paciência uma vez mais, mas colocou 2 agentes numa viatura que realmente saiu, levantando poeira de verdade, e isso, por si, já era avanço. Enquanto a viatura se distanciava, Juliana voltou ao bar de Edna. Precisava ver os papéis mais uma vez, ainda que apenas na lembrança coletiva. Edna limpava copos, o rádio sussurrava um programa que tocava música de fim de tarde, e o bar cheirava a cebola refogada e cerveja derramada. Num canto, um homem sozinho mexia num maço de cigarro sem acender,
girando as mãos como quem reza em silêncio. Juliana pediu água, e Edna, sem perguntar, colocou um pires com 2 pedaços de bolo de caco. Foi ali que um taxista que fazia ponto por perto, seu Orlando, contou uma história que parecia pequena, mas tinha peso de pedra. Naquela madrugada, por volta de 1 hora sem nome, ele foi chamado para uma corrida estranha, em que um homem pediu para ir até uma estrada vicinal que dá para os fundos da usina, mas pediu para ser deixado um pouco antes e terminou a pé. Seu Orlando disse que reconheceria a voz do passageiro, e quando Juliana disse Tadeu Lins, ele assentiu com a cabeça e tocou a ponta do boné como quem desliga uma lembrança que dá azar. A noite caminhou com pressa, e ao voltar à vila, Juliana encontrou um grupo pequeno na casa de Dora, filhos no colo, mulheres com olhos cansados de esperar, um senhor que segurava o terço como se fosse corrimão. Juliana falou o que sabia, medindo cada verbo, e prometeu seguir. No meio da fala, uma criança encostou a cabeça na janela e disse que viu, num fim de tarde, uma fita azul caída na beira da estrada que leva ao depósito de ferramentas, mas que quando voltou para pegar, não achou mais. A fita azul, de novo. A cor se tornava uma linha. Juliana anotou o trecho exato da estrada, descreveu as árvores, um poste inclinado, um bueiro aberto, e decidiu que ao amanhecer faria o caminho a pé, olhando para o chão, como quem procura sementes perdidas. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Paulo Henrique sentava à mesa com a lista de nomes e cruzava os registros da empreiteira e das firmas associadas com o cadastro público. O exercício de cruzar registros tem o mesmo som de quem procura correspondência antiga em gaveta, papel por papel, a verdade começa a cheirar mofo. O que apareceu primeiro foi uma incongruência. A empreiteira principal tinha um cadastro com endereço que dava num terreno baldio com placa de vende-se, e a firma subsidiária, que supostamente cuidava do transporte, estava em nome de um laranja, um senhor que vendia rapadura numa feira distante. Nomes e endereços que, de tão errados, pareciam gritantes, mas as coisas gritantes às vezes passam sem alarde, numa cidade que tem muitos gritos por dia. No amanhecer seguinte, Juliana percorreu a estrada com o sol ainda deitado. Os pneus deixavam marcas, os passarinhos riscavam o ar com cantos finos e o barulho de uma moto cortava o silêncio de vez em quando. Chegando ao trecho onde a criança indicara, encontrou, prensado na lama seca, um pedaço de tecido azul, não exatamente fita, mas algo que poderia ter sido uma alça de saco ou uma tira de embalagem, com um fio solto que se desfiava em brilho fosco. Ao lado, marcas de pneu duplas, novas o suficiente para ainda desenharem a espiral do desenho, antigas o suficiente para terem perdido o relevo. O coração bateu no pescoço e ela fotografou com a memória, porque ali ninguém deveria ver um celular apontado. No barranco, um vidro marrom de remédio vazio, sem rótulo, rolava com o vento. O conjunto de detalhes é como uma charada. Nenhum diz tudo, mas todos juntos apontam a mesma direção. Ao meio-dia, o calor escorria pelo rosto, e Juliana sentou à sombra de um umbuzeiro baixo, mastigando um pedaço de pão com queijo que Dora tinha colocado numa sacola de pano. A fome no campo é diferente. Ela se mistura com a poeira e com o cansaço nas pernas. Um carro velho se aproximou levantando poeira e parou devagar. Um homem desceu. Era o capataz ausente, seu Geraldo do Carmo, reconhecido pelo dente de ouro que dourava o sorriso triste e pelos olhos estreitos de quem pesa as palavras no bolso antes de gastar. Ele disse que soube das perguntas, que aquilo podia ser mal interpretado, que muita coisa acontece fora da nossa vista e que o melhor era cada um no seu lugar. Juliana respirou e disse que lugar de família é com seus parentes, que Dora não queria boato, queria gente, e que a pergunta era simples:
Quem entrou com turma extra naquela madrugada? Ele sorriu e não respondeu, mas os ombros dele fizeram um movimento que era quase um talvez. No fim, ofereceu uma carona de volta e Juliana recusou. Preferiu continuar a pé, com a sensação de que a terra por baixo dos sapatos falava mais do que as pessoas. A tarde espremeu o sol até fazer sombra onde não havia, e a cidade começou a puxar o véu da noite. No bar de Edna, a lâmpada tremulava e o rádio sussurrava as mesmas vozes de sempre. Um rapaz que ninguém conhecia bem, magro, olhos nervosos, entrou, pediu um café e deixou cair no bolso uma metade de papel que ficou renegada no chão. Juliana viu e, num gesto rápido, pegou antes que a vassoura passasse. O papel era a outra metade de um recibo, com o mesmo carimbo borrado, e nele lia-se como quem cuspisse segredo, adiantamento por urgência de transporte, e um traço que lembrava as iniciais TL. O rapaz viu o movimento, arregalou os olhos e saiu batendo a porta de madeira que gemeu como árvore no vento. Edna fechou a cara e disse que tudo tem hora e lugar. Juliana guardou a metade do papel com cuidado no caderno e pensou que tinha, enfim, um ponto de amarra com o outro papel achado por Eustáquio. No fim da noite, Paulo Henrique apareceu na vila, discretamente, vestindo uma camisa que não denunciava cargo. Trouxe notícias em voz baixa, um endereço onde Tadeu Lins poderia ser encontrado, numa casa simples, na periferia de uma cidade vizinha, e um nome novo. Uma mulher chamada Silvanira, que às vezes aparecia na vila atrás de cadastro para auxiliar benefício, mas que nunca entregava os papéis prometidos. Talvez fosse a pessoa que recolhera as assinaturas. Combinou com Juliana uma ida ao endereço de Tadeu no dia seguinte. Cedo, sempre cedo, para tentar pegar gente antes que o dia dê tempo de se esconder. Dora, ao ouvir isso, segurou a mão de Juliana com força e disse: "Não esquece que eu não quero boato, quero ele." A frase repetida acendeu no peito um fogo que não queimava, mas aquecia a coragem. O dia amanheceu com nuvens carregadas e o ar pesado prenunciando chuva. Juliana e Paulo Henrique subiram numa viatura sem marca e seguiram em silêncio. As ruas foram ficando mais apertadas, os postes mais inclinados, e a poeira foi se transformando em lama ao menor cuspe do céu. Chegando à rua indicada, viram a casa com muro baixo e portão de metal verde. Uma mulher de vestido florido abriu a porta e disse que Tadeu tinha saído cedo, que não sabia o destino, que ele era homem de rua, de negócio, que não presta contas. Paulo mostrou um documento, pediu para olhar e ela, resignada, deixou entrar. A casa cheirava a sabonete barato e a feijão requentado. No canto da sala, um rádio mudo. Num prego, um boné surrado. Na mesa, um caderno com anotações de nomes e números escritos por extenso, com uma letra que parecia querer enganar o mundo. Juliana folheou, sem tocar, e reconheceu alguns nomes de apelidos da vila. Uma folha tinha as iniciais TL no topo e a palavra logística escrita sem acento, grande como se fosse título de novela. Foi quando um barulho de moto soou do lado de fora e uma voz masculina chamou pelo nome de Dona Celeste, a mulher de vestido florido. Ela se virou com o medo estampado no rosto, e num gesto rápido, Paulo Henrique se aproximou da janela. A moto acelerou e foi embora. A mulher, com as mãos trêmulas, disse que Tadeu andava com medo, falando de gente grande, que não gostava de ver o nome em papel. Juliana, sem tomar o lugar da polícia, fez apenas uma pergunta com a doçura de quem não quer ferir: se Tadeu conhecia João do Chapéu. A mulher mordeu o lábio e assentiu de leve. Disse num fio de voz que Tadeu falava que João era homem certo, mas teimoso. A teimosia é o apelido da dignidade quando o mundo pede silêncio. Ao sair, Paulo Henrique disse que precisava oficializar uma intimação.
Juliana, por sua vez, voltou à vila com a sensação de estar cada vez mais dentro de um funil. Recebeu no caminho uma ligação do motorista Almir. Ele tinha lembrado de um detalhe que não conseguira puxar da memória antes. Na madrugada da divisória, ele viu na estrada uma luz de lanterna piscando 3 vezes, depois 2, depois 3, como se fosse um código. E logo depois, ouviu o barulho de uma corrente sendo puxada sobre alguma coisa pesada, como se alguém estivesse prendendo ou soltando algo. O som de corrente se tornou música, e a música, pista. Juliana anotou corrente com tinta azul e sublinhou 2 vezes. Naquela noite, a comunidade se reuniu. Numa sala que cheirava a pano molhado e esperança, acenderam velas e disseram em voz alta os 4 nomes dos desaparecidos. Havia um cartaz, feito à mão com as fotos de 3 deles, e o desenho de um chapéu de palha, no lugar do rosto do quarto, porque a única foto de João que Dora guardava tinha sido emprestada ao homem elegante e nunca devolvida. A ausência de uma fotografia é um tipo de violência. Juliana falou pouco. O que precisava ser dito já estava na pele de todos. Prometeu, no entanto, uma coisa. A cada dia, repetiria os nomes em voz alta, até que a voz doesse, porque o nome, repetido, mantém a pessoa entre nós. E ao terminar a reunião, quando as velas se apagavam, uma mulher muito velha se aproximou e sussurrou uma frase que pareceu brotar do chão. Eles foram pela estrada que não aparece no mapa. Juliana soube, naquele segundo, que no dia seguinte iria até essa estrada, a estrada sem nome. A estrada sem nome ficava escondida atrás de um arbusto de folhas pontiagudas, que riscavam a pele como lembranças ruins. O caminho era estreito, com formigueiros altos, e o chão mostrava as marcas de pneus de caminhão em cortes profundos. A cada passo, um cheiro de mato amassado e de água parada. Juliana seguiu até onde a vegetação se abria numa clareira pequena, onde alguém tinha jogado restos de lona, pedaços de madeira, uma garrafa de água vazia e um pedaço de corrente quebrada. A corrente, enferrujada, tinha num elo uma tinta azul tênue, como se um dia tivesse sido marcada. Ali, o silêncio não era silêncio, era o som de tudo o que não devia estar calado. Juliana olhou para cima, viu um ninho de passarinho num galho baixo, viu a sombra de uma nuvem acelerando sobre o chão e entendeu que estava sobre um lugar que tinha sido usado de propósito para deixar pouca marca e muito medo. Recolheu a corrente quebrada com um pedaço de pano e a guardou, não como troféu, mas como testemunha. Ao descer da estrada, encontrou Paulo Henrique subindo, chamado por um bilhete de Juliana. Ele analisou o lugar com olhos de quem aprendeu a ver vestígios que não se mostram. Marcou as coordenadas no caderno, desenhou o caminho, mediu passos e prometeu voltar com equipe. Disse, no entanto, uma frase que doeu ouvir. Não seria rápido. Nesse tipo de investigação, rapidez e certeza brigam como cães. Juliana assentiu, respirou e voltou para a vila. No caminho, viu um caminhão de cor indecisa parado à distância, motor ligado, sem pressa de ir. Ao avistar a figura de Juliana, o motorista virou o rosto e acelerou devagar, sumindo atrás de um muro de poeira. As noites seguintes foram iguais e diferentes. Iguais no ritual de repetir os nomes, diferentes no acúmulo de pequenas verdades. Um dos primos de Antônio contou que ele tinha medo de água escura e nunca atravessava o riacho pelas pedras depois do pôr do sol. Portanto, qualquer caminho que implicasse o riacho à noite não seria dele. Uma vizinha de Severino disse que ele tinha uma cicatriz na panturrilha esquerda, que era marca de um tombo na infância, e que se um dia um corpo fosse encontrado, que lembrassem da cicatriz. A lembrança de cicatriz é um grito no escuro, mas é também um modo de não deixar que o mundo diga que todos são iguais. São iguais em dignidade, mas cada um tem um mapa próprio.
Juliana, para respirar, foi à praia de Ponta Verde num fim de tarde e olhou as jangadas recortando o horizonte. O sal espirrava em grãos sobre a pele, as crianças corriam na beira, e o mar dizia que a cidade é maior que os medos, mas os medos, naquele momento, eram maiores que a cidade. No quiosque, um senhor, lendo o jornal, comentou algo sobre novos tempos, e Juliana pensou que novos tempos não chegam quando a gente inventa, chegam quando a gente insiste. Ao voltar, passou pela orla de Jaraguá de novo, agora com as luzes dos galpões refletindo na água escura, e a cidade tinha um ar de enigma resolvido pela metade. Na manhã seguinte, a porta de Dora bateu antes do sol alto. Era Silvanira, a mulher dos cadastros, com um olhar que misturava fadiga e desejo de acertar. Disse que queria pedir desculpas por qualquer coisa, que o serviço ficou mal feito, que levara papéis, que não devolvera, que o homem elegante a contratara por uns trocados, com promessa de trabalho fixo. Juliana respirou devagar e deixou que ela falasse. Silvanira, quase num choro seco, revelou que Tadeu Lins havia orientado recolher assinaturas antigas com a promessa de acertos, mas que, na verdade, os papéis seriam usados para justificar a presença de turmas no campo sem de fato pagá-las naquele primeiro momento. Era para carimbar presença, para bater número, disse. No fim da fala, mostrou dentro da bolsa um bloco de notas com várias páginas arrancadas e, em uma das que restaram, um rascunho de lista com os nomes de João, Severino, Leandro e Antônio, marcados com um asterisco. Asteriscos são pequenos, mas doem. Silvanira acrescentou que, na madrugada do sumiço, ouviu pelo rádio de Tadeu alguém dizer: "Leva só os 4. A frase entrou por um ouvido e não saiu mais. Leva só os 4. 4 nomes, 4 vidas, 4 famílias. Silvanira disse que não sabia para onde, que também tinha medo, que gente grande era a expressão que mais tinha ouvido e que agora não conseguia dormir. Dora, que até então ficara calada, levantou e disse, com uma tranquilidade que era lâmina: "Não me venha com medo que justifica omissão. Medo a gente respeita, mas nome a gente fala." Silvanira baixou a cabeça e confirmou por extenso: Tadeu Lins. Com esse conjunto de elementos, Paulo Henrique formalizou as diligências. A usina recebeu visita oficial. A empreiteira foi intimada a apresentar contratos e registros, as rodovias foram notificadas a checar imagens de câmeras antigas em pátios de pedágio e a oficina de Marcelo Nascimento foi chamada para prestar esclarecimentos. Em cada uma dessas frentes, a diferença entre mito e fato foi sendo aparada. Na usina, confirmou-se a anotação TL em horários atípicos na madrugada. Na empreiteira, descobriu-se que muitos contratos estavam em branco com carimbo já aplicado. Na oficina, houve reconhecimento do caminhão vermelho que chegara para ajuste de divisória. Tudo apontava numa direção, mas faltava o essencial. Cadê os homens? Um caso sem corpo pesa sobre os ombros de todos, porque a dor fica suspensa, e a suspensão é um músculo que cansa. Foi então que uma notícia veio do mais improvável dos lugares: o depósito de ferramentas de Eustáquio. Ele telefonou para Juliana, voz atropelada, e disse que um homem tinha voltado lá de madrugada, cobrando que ele sumisse com um resto de ferro velho que não servia mais. Eustáquio, inquieto, esperou amanhecer e foi até o entulho procurar de novo. Entre pedaços de metal e parafusos, encontrou um pedaço de madeira com marcas de unha e um fio de tecido azul preso num prego. Não era prova que cantasse sozinha, mas era uma voz no coro. Juliana correu até lá, pegou o objeto num pano e levou para Paulo Henrique, que olhou com a seriedade que o objeto pedia. Ele disse que numa perícia simples era possível ver se havia DNA, mas que o tempo, o calor, o óleo e a poeira seriam inimigos.
Ainda assim, guardou como quem põe um anel numa caixa. No mesmo dia, uma mensagem chegou a Juliana por intermédio de Edna. Alguém queria conversar num lugar aberto, longe de olhares. O encontro foi marcado no campo de futebol de um bairro vizinho, à beira de um córrego raso. O homem que apareceu tinha o rosto cavado, a barba por fazer e uma vontade súbita de olhar por cima do ombro a cada frase. Disse que trabalhava nas sombras do transporte, que não era mau, mas que fazia o que dava para sobreviver. Contou que, na madrugada do sumiço, o caminhão com divisória seguiu pela estrada sem nome e parou na clareira, onde outra caminhonete esperava. Houve uma discussão sobre o que fazer se dessem falta, e alguém falou: ninguém dá falta de quem está fora do papel. A frase era um soco. Fora do papel, fora do mundo. Ele disse que sim, carregaram 4 homens, que 2 estavam conscientes e 2 dopados com remédio misturado na água, e que o destino era uma construção abandonada perto de uma pedreira desativada, onde o barulho da quebradeira antiga ainda ecoava nas paredes. O homem desenhou no chão, com um graveto, o caminho até esse lugar. O desenho tremia, mas era firme. Na manhã seguinte, Paulo Henrique foi com uma pequena equipe ao local indicado. Juliana não foi, porque esse era o tipo de passo que obedecia a protocolos. Esperou, com o coração firme e o estômago revoltado, sentada na cadeirinha de plástico de Dora, que passava pano no chão sem olhar as mãos. O tempo se arrastou como fila de banco. Quando a viatura voltou, o rosto de Paulo Henrique trazia 2 verdades. Tinham encontrado sinais de ocupação recente, lenços usados, cascas de fruta, marcas de corda em uma viga de madeira e, no canto, um amontoado de cinzas com restos de lona queimada. Nada de corpos. Pistas que falam, mas não gritam. Juliana chorou sem som. Dora segurou seus próprios ombros para não tremer, e a vila inteira sentiu, por um instante, que o mundo tinha mais uma camada de invisibilidade. Para não ceder, Juliana fez o que melhor sabia. Voltou aos nomes e às pessoas. Visitou a casa de Severino, onde uma menina desenhava o pai com lápis preto e dizia que ia pintá-lo de azul, porque azul era a cor da fita do tio João. Foi à casa de Leandro, onde a mãe contava sempre a mesma história de quando ele trouxe leite para a avó num fim de tarde difícil, e isso a fazia sorrir em lágrimas. Na casa de Antônio, uma cuia com água e uma flor improvisada em cima de um prato fundo lembravam a ausência. As lembranças são objetos que ressoam. E em cada casa Juliana repetia: não quero boatos, quero gente. A frase, repetida, engordou de sentido. O tempo andou e não andou. A cidade continuou com seus ônibus, seus vendedores de picolé na praia, suas filas de mercado, suas marisqueiras na beira da lagoa, seus torneios de vôlei improvisados na areia, seus vendedores de coco que marretam a casca com destreza, seus pescadores consertando rede, seus feirantes gritando oferta de tomate. E no alto, nos canaviais, a mesma paisagem. O talo cortado rente, o cheiro de folha cortada, a fumaça das queimadas controladas, as botas molhadas de orvalho e lama, o barulho do facão no ritmo do pulso. A vida tem um modo cruel de continuar com um tic-tac indiferente. Foi quando uma denúncia anônima levou a polícia a uma casa simples, nas franjas da cidade, onde encontraram caixas com documentos da empreiteira, sacos com carimbos, almofadas de tinta, listas com nomes escritos por extenso e, em uma caixa de sapatos, fotografias recortadas, entre elas a foto de João, recortada de uma imagem maior de uma festa de São João da Vila, com a fita azul brilhando como se fosse o único azul do mundo. Dora segurou a fotografia como quem recupera o ar. O delegado, desta vez, falou com firmeza. A investigação mudava de patamar. Tadeu Lins foi oficialmente procurado.
Seu nome agora corria também em rádios de bairro, nos dizeres curtos que avisam sem falar muito. Silvanira, amparada, prestou novo depoimento e confirmou que reconhecia a voz no rádio dizendo: "Leva só os 4." O cerco se fechou, mas o fecho não estalou. Tadeu desapareceu entre as ruas da periferia como quem sabe virar esquina. Em seu lugar, apareceu um advogado com palavras polidas, afirmando que seu cliente não tinha relação direta com transportes. Foi quando uma câmera de um posto de gasolina revelou em imagem borrada um caminhão vermelho com lona desbotada na madrugada do sumiço, parando por poucos minutos para abastecer. Na cabine, 2 homens. Um parecia usar boné com a aba baixa. Outro, um gorro pequeno. O gorro. De novo, o objeto que Marcelo Nascimento tinha notado no banco. Padrões são fios. O posto ficava a meio caminho da estrada sem nome. O relógio digital da bomba marcava um horário que, escrito por extenso, cabia na sequência de fatos. Ainda não eram as respostas, mas era o contorno de um rosto. O passo seguinte exigiu coragem da vila. Organizaram com cuidado e sem alarde uma vigília em frente à usina, em silêncio, com cartazes com os 4 nomes escritos por extenso e a frase: "Não queremos boatos, queremos gente." A polícia foi informada da mobilização e um promotor público que escutara a história de Juliana compareceu, discreto, caminhando entre as pessoas como quem reconhece ali uma dívida. O capataz, seu Geraldo do Carmo, apareceu atrás do portão, olhos de cabo de faca. E por um momento pareceu que o mundo olhava nos olhos do mundo. Não houve confronto. Houve presença. Às vezes, presença é a maior das investigações. Na manhã seguinte à vigília, um bilhete estava enfiado por baixo da porta do bar de Edna. Dizia com letras tremidas: "Só vão encontrar o que foi enterrado quando a cana crescer." A frase era uma ameaça e uma pista. Paulo Henrique reuniu equipe e máquinas, com acompanhamento do promotor, para vasculhar o entorno da estrada sem nome e da clareira. O trabalho foi lento, cansativo, cheio de poeira nos olhos e de formigas nas botas. Foi também respeitoso, porque ali se cava com a consciência de que o chão tem memórias que não se deve violar de qualquer modo. No 3º dia de busca, encontraram soterrado a pouca profundidade um saco de lona azul com ferramentas quebradas, 2 pares de botas, um pedaço de tecido com sangue velho e uma faca de cabo gasto que Dora reconheceu pelo jeito de lixar do irmão. O sangue envelhecido falaria em laudos. As botas, com os vincos tortos, falavam em memória. Não havia corpos. A resposta, ainda, negava a si mesma. A notícia abriu um caminho para que a imprensa maior aparecesse. Juliana, que vinha cuidando de proteger nomes e detalhes para não estragar a investigação, teve de respirar fundo e entender que a verdade, para sobreviver, às vezes precisa ser compartilhada com quem chega depois. Ela foi procurada por outros repórteres. Respondeu ao que pôde. E repetiu sempre: "Não quero boatos, quero gente." A frase que começou em Dora se transformou em bordão de dignidade. Nas redes de bairro, nos recados de rádio, nas rodas de conversa, a linguagem foi ensinando outras pessoas a dizer sem ódio o que precisava ser dito com firmeza. Na sequência, a reviravolta. Numa operação em outra cidade, por outro motivo, a polícia apreendeu um caderno com anotações de rotas de caminhões clandestinos e lá estavam, por extenso, caminhos que passavam por estradas vicinais de Maceió, com descrições de luz da guarita pisca 3 vezes, 2, 3, corrente no baú, divisória ajustada, sem placa, parar no posto tal, óleo doce pingando. O óleo doce pingando era o açúcar velho. Os detalhes, um a um, costuravam a narrativa como quem reconstrói um pano rasgado, alinhavo por alinhavo.
O caderno tinha como assinaturas iniciais que variavam, mas uma constante aparecia: um T que parecia uma âncora e um L que parecia um anzol. Paulo Henrique respirou como quem termina uma corrida. Era a ponte que faltava entre as frases soltas. Ainda assim, faltavam eles. O desfecho foi lento, com a cautela que se pede a um coração que já apanhou muito. Num amanhecer úmido, com o céu de chumbo e o vento que vem do mar subindo a serra, as máquinas voltaram a um ponto a poucos metros da clareira, indicado por um novo bilhete anônimo deixado na porta do depósito de Eustáquio. O que procuram está onde a sombra não bate ao meio-dia. Os homens do campo sabem ver o sol. Fizeram ao meio-dia a marca das sombras. A terra cedeu com menos resistência ali. No terceiro palmo, sentiram o cheiro que a gente não esquece. Pararam. Chamaram o promotor, a perícia, os representantes das famílias. Dora segurou a mão de Juliana como quem segura a borda de um precipício. O trabalho foi feito com respeito, como se recolhe memória. Encontraram restos que o tempo não come, marcas que a terra não apaga e objetos que pertenciam aos quatro. Uma corrente fina com um pingente de São José operário, um pedaço da fita azul de João, uma sola de bota com a marca da cicatriz de Severino no couro e um botão de camisa que a mãe de Leandro reconheceu por ter costurado numa noite de pouca luz, com linha grossa e pressa, e que ficou torto de propósito. A perícia falaria com ciência, as famílias já sabiam com o coração. O que seguiu foi justiça, na medida que a justiça consegue caber em vidas que perderam tanto. Tadeu Lins foi encontrado e preso depois de semanas escondido, com um rádio no cinto e uma mala de roupas embaixo da cama, e foi denunciado por associação, sequestro e ocultação. Outras pessoas foram ouvidas e responsabilizadas na medida de suas ações. A usina respondeu por falhas de controle, a empreiteira por práticas viciadas e fraudes. E, mais importante, as famílias puderam enterrar seus mortos com nome e sobrenome, com velas acesas, com rezas que chamavam o céu para perto, com a banda da comunidade tocando baixo, sem festa e com dignidade, e com o canto acompanhado de um silêncio profundo que não aceitava mais o silêncio de antes. Juliana, no canto, escreveu com letras miúdas no caderno. Dora disse: "Não quero boatos, quero gente. Agora temos nome, lugar, história. Dor continua, dignidade também." No epílogo dessa jornada, a cidade continuou. Os ônibus, as marés, as moendas, os mercados, os meninos em bicicletas no meio da rua, as mulheres varrendo calçadas ao amanhecer, os vendedores de caldo de cana, passando o copo frio que suava na mão. No entanto, alguma coisa sutil tinha mudado. Na vila, um pequeno mural com as fotos dos quatro, fitas azuis pendendo da parte de cima, e sob cada foto, um pedaço de texto escrito por extenso, com as lembranças coletadas. O riso de João, a cicatriz de Severino, o cuidado de Leandro com as compras da avó, o jeito de Antônio de mexer a terra com os dedos antes de plantar feijão. A cada mês, alguém acendia uma vela azul e uma criança aprendia a dizer o nome dos quatro sem tropeçar. Juliana seguiu escrevendo, porque escrever é um modo de não deixar que o vento apague o rastro do que foi vivido. E Dora, no quintal, consertou o telhado do galinheiro não por teimosia, mas por respeito ao compromisso de João. A chuva voltou a cair e a escorrer pelo beiral sem pingar sobre os bichos. O barulho da água caindo num ritmo bom lembrava que a vida, com todos os seus atrasos de alma, tem um jeito de se reorganizar, de se replantar. E na parede da sala, a foto de João com o chapéu de palha e a fita azul, agora num porta-retratos de madeira simples, olhando para a casa com os olhos de quem nunca foi embora de fato. A frase que embalou essa história, "Não quero boatos, quero gente",
ficou pendurada na janela, escrita à mão em letras grandes, para que o vento lesse todo dia e para que, se tentar entrar sem pedir licença, saiba que ali não há mais lugar para o silêncio que machuca.